número 9 ele tem um título que o título é bem diferenciado. É o Salmo de Davi, só que ele coloca ali como título a morte para o filho. É, pesquisando assim, ninguém sabe dizer ao certo o que seria isso. Talvez a vitória dele sobre Absalão, alguns colocam isso, acho difícil, ou a questão do próprio Senhor Jesus, a morte de Jesus, porque é a vitória de Deus sobre os inimigos. É mais para esse lado aí da vitória de Cristo, a morte de Cristo é a vitória de Deus sobre o ímpio, sobre o julgamento que deve ocorrer de uma maneira escatológica aí. Esse salmo aí traz diferente do Salmo 8, que Davi contempla a vitória do Senhor. Esse ele comemora a justiça de Deus sobre o ímpio. Ele é bem legal porque ele traz algumas letras do hebraico como se fosse um acróstico. Aí, né, parcialmente aí ele traz isso. Então vamos lá. Do verso 1 ao 2 ele traz o louvor de todo o coração. Ele diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti o teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Então, ele traz aí a palavra Yud, no começo aí, né? Louvar-te e Haddad. E Haddad e Iadá, na verdade. Iadá, louvar, agradecer, as mãos erguidas, quando ele fala lá, né, ergueis mãos santas diante do Senhor, Timóteo vai falar, apresentei as mãos santas perante o Senhor, a carta de Timóteo, né, de Paulo a Timóteo. Esse Iadá, né, ele traz essa ideia de dentro da pessoa e ela se manifesta no público. Ela não precisa de alguma força externa para que ela fique feliz. Ela chega e muda a atmosfera do ambiente, né? Essa gratidão, o louvar-te-ei, é quando a pessoa chega feliz no trabalho, a pessoa chega feliz em casa, não importa o ambiente que esteja, ela traz esse louvor, essa gratidão que é integral na vida dela, e ela traz esse testemunho daquilo que Deus vai trazer, né? Exultarei em ti o teu nome altíssimo, cantarei louvores, né? A alegria do nome do Senhor. Esse louvor de Davi, ele vem nascendo de experiências, né? Que ele teve, experiências concretas de vitórias durante a sua vida. O verso 3 ao 8 aí ele já dá uma outro direcionamento no seu louvor. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, aí ele fala por que ele está louvando. Tropeçarem e somem-se da tua presença, porque sustento o meu direito e a minha causa. No trono te assentaste e julgas retamente. Aí é algo realmente escatológico aí. Repreendeste as nações, destrói os ímpios e para todos sempre lhes apaga o nome. É como diz lá em Jó, né? O ímpio, o nome dele é esquecido porque ele vai para o inferno. As pessoas não lembram mais o nome dele. Quando nós vamos para o céu, nosso nome continua eternamente porque o cristão nunca morre. Deus não é um Deus de mortos, como diz a palavra do Senhor, mas um Deus de vivos. Uma vez que você conhece de Jesus, você tem a vida eterna. Você não sai dessa vida para a morte, você sai dessa vida para outra vida. E é isso que é bem legal em Jesus. E repreende as nações e destrói o ímpio para todo sempre, lhes apaga o nome. Quando os ímpios estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades até a sua memória perecer. Mas o Senhor permanece no seu trono eterno, trono em que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos
com retidão. Isso é bem legal, porque daí ele sai do Yud, que significa mão, e ele vai pro Men, né? Mispah, né? É um M no hebraico, que Mispat é o juízo de Deus, é uma ordem judicial, uma decisão judicial, na verdade, justa, né? E então ele traz, né, essa verdade. O Men traz a verdade, a água, né? E aí ele pula já, né, justiça moral e reta, que é o Tsedek, né? Tzedek, o temudo lá, Tzedek, né? Ele traz essa questão moral. Então, Deus é descrito do versos 3 ao 8 aí como um juiz que está no trono, né, entronizado, e desse trono ele conduz as nações, repreende as nações. A gente já viu na história aí impérios que surgiram e se foram, Império Egípcio, Babilônio, os caldeus, é, surgiu aí os Ixos, Império Grego, Império Persa, Medo-Persa, Império Romano, reinos da Idade Média, toda essa organização mundial que vem surgindo, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, tudo isso aí vem e vai, é uma mudança, mas Deus continua no trono dele, organizando, tendo misericórdia da vida das pessoas. É, ele traz aí essa questão do trono de Deus em julgar. Uma coisa bem legal, né, que a gente tem que entender é que todo esse momento que Deus faz sobre o juízo aí, o verso 5 e 6, né, voltando lá no Salmo, verso 5 e 6, que ele repreende ali, ó, repreende as nações, destrói os ímpios, para todos sempre ele apaga o nome. É, quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasta as cidades até a sua memória perecer. Não é que Davi se alegrava com a morte do ímpio. Quando a gente lê assim, parece que ele é meio até sanguinário, né? Mas é como se ele dissesse assim, ó, e na nossa caminhada, na nossa vida, a escolha de alguns caminhos do orgulho, da vaidade, da soberba, leva a esse caminho, leva à destruição. É como se ele falasse: vamos ler na história, vamos ver os reinos que apareceram. E essas memórias vão sendo apagadas com o tempo. Cidades foram destruídas, Nínive, Babilônia, ninguém fala mais. União Soviética só no livro de história. Os impérios também. Não é uma vingança pessoal, mas é a certeza de que Deus é soberano. Por algum motivo, alguém acredita que, sei lá, é mais forte que Deus. O verso 9 e 10 eu acho legal, porque aí traz algo que é para todo mundo. Ó, o Senhor também alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas da tribulação. O verso 10: em ti, pois confio que conhece o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então, aí, de novo, ele usa um men aí, né, Misgab, que é uma torre alta, que é uma fortaleza inacessível aí. Então, o que a gente viu sobre o juízo dos arrogantes, agora ele traz essa proteção aí para as pessoas que estão aflitas, né? Como diz o Evangelho de Mateus, né? Eu vim para os fracos e oprimidos, né? A, a, aquele que tem um fardo, né? Vem e me segue, porque o meu fardo é leve, manso e suave, né? Todo mundo que está atribulado, todo mundo está fustigado, chega até a Jesus, que vai ter o alívio. Então ele traz essa questão aí, porque infelizmente os políticos
eles olham só o lado dele, os ricos, para olhar o lado dele. Ele não está preocupado se o operário lá tem o que comer, se ele tem descanso, né? Eu não sei se algum político tem que levar atestado médico quando falta, tem que ficar na fila do SUS e ir ali esperando, ou a conta de luz dele é cortada quando não paga, essas coisas tudo. Eu sei que milhares de pessoas vivem numa situação bem difícil às vezes. Não digo nem morador de rua, que aí já é um outro extremo, mas eu digo mesmo um trabalhador que ganha um salário mínimo, que tem que pagar água, luz, sustentar a família. É só o milagre de Deus para que esse grupo de pessoas, que é a grande maioria no mundo, sobreviva. Não estou dizendo nem só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nesse momento, por que o único escape que o ser humano tem é a esperança de que Deus vai cuidar dele. E é isso que Davi traz aí no verso 9 e 10. Ele diz: ó, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. A nosso fortaleza, o nosso refúgio é o Senhor. E aí chega o verso 11 e 12 aí, Arash, né? Que é buscar aí, ele chega no verso 11 para cantar louvores ao Senhor, que habita em Sião. A mesma forma como ele começou o verso, ele traz essa ideia, ele fala, olha só, louve ao Senhor, né? Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, e aí a questão do sacrifício, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então, Davi, ele traz isso. Deus não vai esquecer, né? Neemias fala muito isso. Se você ler Neemias, no final de cada capítulo, do verso 8 em diante, ele fala: lembra-te de mim, porque eu fiz isso, lembra-te de mim. Ele termina os capítulos falando isso, né? Deus não se esquece daquilo que a gente faz, né? Deus não ignora a justiça. A gente aprendeu lá em Apocalipse que o sangue de Abel até hoje clama no trono de Deus por justiça. É assim, é algo que o juízo de Caim ainda não chegou, da atitude de Caim. É complicado a gente ver isso, mas Deus não se esquece de fazer a justiça. A parábola do rico e Lázaro traz bem essa ideia, né? Então, ele torna esse salmo um salmo missionário aí, quando ele fala lá, ó, anunciar entre os povos os feitos que Deus tem feito sobre nós. O verso 13, 14, ele clama aí no meio da vitória aí, quando ele fala, ó, compadece-te de mim, Senhor, e vê que os sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas às portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os seus louvores e me regozije na tua salvação. Ele busca a misericórdia de Deus e ele tem certeza da justiça de Deus na vida dele. É aquilo que nós falamos, né? Deus só pode ser glorificado na vitória. A vitória é de Deus, não a nossa. Mas em muitos momentos a nossa vitória é a vitória de Deus, na cura, na restauração, na transformação, e isso traz essa ideia de Davi. Porque do contrário, é o ímpio, como diz o final do Salmo 1. O ímpio é como a palha do vento, que se dissipa. Olha que diz o verso 15 ao 18, né? Ele fala lá, ó, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. Faz-lhe conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos.
essa questão de maquinar, né? O ímpio vai buscando atrapalhar a vida dos outros, assim. É ruim quando tem alguém assim, né? Que busca atrapalhar a vida do outro, maquinar, falar mal. Gosta disso, né? Busca meios para prejudicar o outro. E isso Deus não se agrada. Os perversos serão lançados no inferno. Aí ele continua, né? O verso 17. É, no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Não é que a gente não se frustra, né? O próprio Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As nações vão cair na cova que elas estão fazendo. O ímpio vai cair, né? O mal retorna para o autor, né? Provérbios 26, 27. Vamos só ler Provérbios 26, 27, só para a gente ler outros textos aqui. Tem vários outros, mas a gente só precisa. Provérbios 16, 27. 26, 27, ele vai dizer assim, o 27, né? Ó, quem abre a cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Não tem como, né? Esse é o juízo do Senhor. Voltando para o Salmo, o verso 19 e 20, para a gente terminar esse Salmo. É, o Salmo é praticamente escatológico. Ele traz aí essa questão da vitória de Deus sobre o ímpio. E aí ele, ó, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo e saiba as nações que não passam de mortais, né? É uma linguagem judicial aí que Davi traz, né? O cum, é que né? Cum, levanta-se e ergue para agir, é como fosse uma ordem. Levanta-te, Senhor, né? Não que Davi esteja dando essa ordem, mas ela traz aí essa questão de uma ação. Despertou, Deus levantou, e aí ele traz isso. Então a gente viu aí do verso 1 ao 2 louvor, o do 3 ao 6 a vitória de Deus sobre os inimigos, 7 e 8 Deus é entronizado, verso 9 e 10 traz o refúgio daqueles que creem no Senhor, o 11, 14 a proclamação da vitória de Deus, o 15 ao 18 a retribuição daqueles que andam no caminho do Senhor ou não andam no caminho do Senhor, e o clamor final, né? É esses textos aí que trazem a vitória de Jesus. Amém? Papai, eu quero agradecer por esse dia abençoado que o Senhor nos dá. Que as suas vitórias sejam constantes, Senhor, e o mundo veja o seu amor de uma maneira excepcional. Coloque em nós um coração disposto a servir e um coração aberto a ser disciplinado e ouvir a tua orientação. Livra-nos do mal nesse dia, livre das tentações, livra-nos de pecar contra ti. E que o Senhor veja em nós algo que lhe agrada e nos aproxime de ti. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia abençoado aí de Jesus.